Ok, você apoiava e sempre apoiou o fim do governo Dilma. Mas agora, apoiar um governo Temer não faz nenhum sentido. E aí, galera, beleza? Eu acho que esses últimos tempos aí no Brasil, na política, tem demonstrado pra gente que realmente o país não é para amadores, né? Eu tô vendo aí uma galera que costuma entender de política, que costuma atuar e tal, confusa com tudo que tá acontecendo. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, tudo muda em pouquíssimo tempo, né? Hoje é dia 12 de maio de 2016 e o Senado Federal concluiu aí um longo processo de votação pela admissão ou não do impeachment. Para quem não entende muito bem o que é isso que rolou, tem um vídeo nosso aí sobre o impeachment, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para entender o processo todo, né? E aí hoje o Senado aprovou então a admissão do processo e a presidenta Dilma fica afastada aí por 180 dias e assume o Michel Temer. A Assembleia do Senado vai decidir aí se rola mesmo impeachment ou não, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Bom, qual é o lance? O que está rolando, né? Primeiro, é bom deixar claro que eu não estou aqui defendendo A ou B, não estou defendendo a Dilma ou sei lá quem, né? Eu estou aí contra o governo Dilma faz um tempo já, por uma série de decisões aí que eu acho que foram equivocadas, principalmente em relação a projetos sociais, aos trabalhadores, a direitos das mulheres, direitos trabalhistas inclusive, etc. Mas, por outro lado, esse processo, da forma como foi, não pode acontecer, né, dessa forma. Desrespeitar o voto popular dessa forma também é uma parada que a gente não pode aceitar, né? Isso sem contar que a presidenta eleita foi afastada, deixando lugar por um vice que é, decididamente, né, ficha suja. Quer dizer, o cara já foi impedido de se candidatar a qualquer cargo eletivo por 8 anos. E mesmo assim, como a Constituição não é clara em relação a esse processo aí de sucessão, né, o cara mesmo assim é o presidente atual da nossa república. E aí, né? Que parada é essa? Isso não pode acontecer, a gente não pode ficar quieto em silêncio, simplesmente aceitando que um cara como esse, como Michel Temer, tá aí no poder. Ok, você apoiava e sempre apoiou o fim do governo Dilma. Mas agora, apoiar um governo Temer não faz nenhum sentido. Ele é o primeiro presidente no Brasil ficha suja, ou seja, réu condenado. Então não dá pra gente cruzar os braços, ficar em silêncio e aceitar isso aí. Tem que ir pra rua sim, tem que protestar sim, porque um governo Temer é impossível de ser apoiado. Outra coisa que a gente tem que pensar é no lance aí do Renan Calheiros, né? O cara é presidente do Senado, ele dirigiu todo esse processo aí no Senado, já faz um tempo, e hoje ele fez um discurso lá pelas 6 e pouco da manhã. O cara abriu votação hoje, que no Senado é muito mais rápido, né? Os caras fazem todo o discurso antes, na hora de votar eles votam lá com a digital deles, sim ou não, acabou, né? A votação em si mesmo é super rápida, questão de minutos. O que demora mesmo é todo o rito aí de acusações e defesa, que precisa acontecer. E o cara fez um discurso aí hoje de manhã, falando sobre todo o processo democrático e tal. E aí é sério, e aí é grave, e aí que o cenário brasileiro atual fica bastante complicado. Eu vou deixar o link também do discurso dele aqui embaixo para você dar uma olhada, é importantíssimo que você veja. O cara fez um discurso defendendo uma reforma política, que é uma defesa, na verdade, da esquerda, da direita, independentemente de qual partido aí que se apoia, se é PT, PSDB, PMDB, PSOL, enfim, vários partidos defendem a reforma política, por vários aspectos diferentes. Agora, o que o Renan Calheiros falou hoje é que é muito sério, é muito grave, na minha opinião, na minha leitura. Numa parte da fala, ele diz que a reforma política é necessária para que se altere o sistema partidário que o Brasil vive hoje. A ideia dele é que esse sistema partidário precisa mudar, que esse sistema partidário é muito plural, ou seja, tem muitos partidos, e isso gera crises, isso atrasa as decisões da democracia. Esse mesmo discurso foi feito já há décadas atrás por governos fascistas. Mussolini declarava a mesma coisa na Itália, por exemplo, na década de 20, que o sistema democrático ele atrasa decisões importantes e que, portanto, muitas vezes é melhor ter um único partido para tomar todas as decisões. Isso é muito grave, porque o sistema partidário pode ter problemas, a reforma política é importante mesmo, etc., mas o sistema partidário ele defende a pluralidade da população. Ele defende a ideia de que a população pode escolher o seu partido e ali ser representada de acordo com seus interesses. E eliminar um sistema desse numa democracia é, na verdade, eliminar a própria democracia. O cara falou que a imprensa é volúvel,
ele chamou de névoa. A imprensa cria uma névoa de instabilidade. Vocês sabem ainda da minha crítica em relação à imprensa. Eu acho que a imprensa no Brasil tem um problema sério, porque a imprensa é partidária. Por outro lado, a imprensa ela precisa ser livre. Um cara declarar que a imprensa cria uma névoa de instabilidade é um cara falando contra a liberdade de imprensa. A gente não pode aceitar que um governo Renan Calheiros, no Senado, por exemplo, diga essas manifestações próximas ao fascismo e simplesmente sentar e cruzar os braços. Muito se falou sobre golpe, que esse processo de impeachment seria um golpe. O PT, por exemplo, declarou isso aos quatro ventos. É importante a gente perceber nos próximos dias qual vai ser a postura do PT, por exemplo, nesse novo governo Temer, né? Porque o discurso do Renan Calheiros, presidente do Senado hoje, e também é o discurso do próprio Michel Temer, de conciliação, que todos agora devemos nos unir para um novo Brasil. Muito cuidado com esse discurso, porque ele também é de caráter fascista. Uma união de todos, a ordem e o progresso, significa a falta de divergência. E a divergência é o elemento principal de uma democracia. A gente tem que discordar para crescer. Isso é importantíssimo. Se todos concordam, o governo é único, o governo é unilateral, o governo é autoritário. A discordância é importante, as manifestações são importantes. É importante que a gente acredite nisso para defender os nossos interesses. A ação direta, às vezes, inclusive, é mais importante do que o próprio voto. Ir para a rua, manifestar contra tudo isso que está acontecendo aí. Qualquer discurso conciliatório, qualquer discurso que diga para você que alguns direitos terão que ser excluídos por um tempo, até que o Brasil cresça, são discursos fascistas, que não podem ser aceitos. A conciliação não é democrática. A conciliação num governo de um ficha suja, como é o Michel Temer, não é algo a ser defendido. Tem que ir para a rua e o protesto é importante, não a conciliação. Renan Calheiros hoje disse também que elementos de radicalismo serão evitados nesse novo governo. De que radicalismo ele está falando? De quem ele está falando? Né? Hoje houve já um protesto em Brasília, por exemplo, e a polícia foi violenta mais uma vez. Ué, não é em defesa da democracia que toda essa votação do impeachment foi organizada? Cadê a democracia se eu não posso ir para a rua defender aquilo que eu tenho por direito? Independentemente do lado que você está, eu tenho certeza que em algum momento você já foi para a rua ou pensou em ir para a rua. Isso é um direito democrático. A ação direta é também um direito democrático. Agora, quando a ação direta é contra o governo, aí eles temem. E a gente não pode temer. O debate é sério. O que o Brasil vive hoje é um problema. Compartilhe o vídeo. Vamos aumentar esse debate, vamos ampliar essa discussão para que a gente entenda o nosso país e defenda também aquilo que é a nossa posição política.